E amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Vocês vão ver cedo aí provavelmente esse vídeo, e eu acho que esse vídeo ele é necessário demais para as nossas vidas, tá? Vai do canal Gizmodo, daí na parte de ciência, né? Mas eu acho que isso aqui, ó, vamos entender o seguinte: é claro que outras pessoas no passado já diziam, mas ao que parece, aquilo que a sabedoria na Torá, aquilo que os profetas entendiam, aquilo que o Eterno fala na Bíblia, aquilo que Yeshua, Jesus, né, já ensinava nos seus ensinos profundos e demonstrava. Após quase 6.000 anos de história da humanidade nessa terra, agora a física, né, a ciência está compreendendo um aspecto que é assim, divisor de águas na compreensão das dimensões, na compreensão das coisas como forma. Você só vai entender isso aqui só vai ser jogado luz na sua mente se você entender alguns estudos profundos das escrituras sagradas. Se você entender as escrituras, você vai entender do que se trata isso aqui. Que já era para ser coisa que nós que servimos ao Senhor, né, na nossa simplicidade, ainda nós não sabemos nada, eu não sei nada, deveríamos já compreender, porque deveríamos nos empenhar o nosso coração a conhecer as coisas do Senhor. É o mínimo para quem deseja servi-lo, deseja ser um talmidim, um discípulo e um seguidor do Messias. Olha só essa matéria, irmãos. A física quântica está desmontando a lógica do deslocamento e nos obriga a repensar o que significa mudança quando o espaço deixa de ser intermediário. É a compreensão seguinte: neste mundo que nós estamos, tudo que existe, para essa coisa se transformar em alguma outra coisa, ela precisa passar por um deslocamento. Ela deixa de estar em um estado e se transforma em outro. Isso tem um intermediário. Por exemplo, para eu estar, tá? Para eu estar em tal lugar, eu preciso passar por um caminho. Eu preciso me deslocar em tal cidade, tal local, tal local, tal local, tal local, fazer isso, passar por aquilo, até estar naquele outro local. Para eu chegar, né, para eu chegar num estado físico, eu preciso passar por uma transformação que leva tempo e espaço, deslocamento de átomos, reconfiguração de moléculas, tudo isso, tudo. Isso aqui é a física newtoniana, né? Isaac Newton, tudo. Olha só, vamos lá para vocês compreenderem. A leitura vai ajudar. O entrelaçamento quântico desafia a intuição clássica ao mostrar que mudanças podem ocorrer sem trânsito pelo espaço. O que é o entrelaçamento quântico? Duas partículas, né, estão entrelaçadas. Quando elas são ou estão entrelaçadas, ainda que estejam numa distância extremamente grande uma da outra, quando você altera o estado de uma partícula, automaticamente, instantaneamente, você altera a outra que está distante também. Porque elas estão em estado de entrelaçamento. Então não, você mexe nenhuma, a outra sente instantaneamente no outro lugar, ainda que elas estejam a milhões e milhões de quilômetros de distância uma da outra. Só que o que eles entendiam é que existe então algum tubo de conexão que uma passa a informação para a outra na velocidade da luz, ou é algo tão instantâneo, tão rápido, que a outra recebe a informação rapidinho e também já altera. E na verdade, não. Esse estudo não estava levando a ciência a lugar nenhum. Então, o que eles compreenderam, né? Algo que o Hilbert no passado entendia, ou até mesmo o Albert Einstein. Newton se deparou com isso. Não há caminho, nem deslocamento, nem velocidade no sentido tradicional. Apenas correlações globais que reconfiguram estados. Entender isso exige abandonar a lógica de ir de um ponto a outro e adotar uma nova forma de pensar causalidade, conexão. Olha só como isso é poderoso. Desde Newton até Einstein, nossa compreensão do mundo físico sempre partiu de um pressuposto básico. Toda mudança envolve deslocamento. Algo sai de um lugar e chega a outro, percorrendo um espaço intermediário. A mecânica quântica, porém, vem corroendo silenciosamente essa ideia. Fenômenos como o entrelaçamento e a teletransportação quântica indicam que, em certos níveis fundamentais, o espaço deixa de ser um mediador necessário de acontecer físico. Por quê? Vamos lá. Eu vou entrar num ponto aqui
que é difícil, mas para aqueles que têm maturidade vai compreender. Parte do judaísmo compreende isso, né, e algumas outras religiões compreendem isso quando elas entram no misticismo. A Kabbalah, né, que você aí chama de Kabbalah, né, mas a Kabbalah tem uma parte do estudo da árvore da vida, a Sefirot. A luz, né, vamos usar outro termo aqui para... Eu não quero induzir vocês a erro, a estudos profundos que requer uma base muito sólida. Você precisa entender uma coisa: o Eterno, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Pai, ele é o Ein Sof. Ele é a origem de tudo. A luz, a origem da luz sai dele. A origem da luz não é o Messias, a origem da luz não é os anjos, a origem da luz não é o sol, a origem da luz não é nada, a origem da luz é só o Eterno. Dele é que sai a luz. E todo o restante abaixo dele é intermediário. O maior de todos, o principal, de quem a luz do Eterno vai toda nele, e ele é que passa essa luz para tudo que existe, é o Mashiach, é Messias, é Yeshua. Ele é a interface. Você entendeu o tamanho do poder deste ser. Ele suporta esta luz direta do Ein Sof, coisa que nada, nenhuma mente, nenhum corpo, nada no universo é capaz de suportar essa luz vinda direta do Ein Sof, direta da origem do Criador. Ela tem de passar pela lâmpada, como está em Apocalipse, que lá no Novo Céus, Nova Terra, não há sol, porque o Eterno é a luz e o Cordeiro é a sua lâmpada. É ele, a lâmpada, que recebe a luz e ele é que mensura, media, ele dá-se a revelar dessa luz na medida em que cada um suporta. E cada vez mais é ele que vai dosar esse poder que vem do Todo-Poderoso. Coisa que ninguém mais suporta. Só que essa luz que sai de lá, passa por ele, ela tem vários caminhos. Tem o mundo dos anjos, tem os mundos abaixo. E cada dimensão recebe uma porcentagem da luz numa medida maior ou menor. O apóstolo Paulo, entende muito bem isso quando ele descreve em Coríntios capítulo 15, né, acho que é 1 Coríntios 15, onde ele fala dos corpos. Um é a glória terrena dos terrestres, uma é a glória dos celestes, uma glória dos peixes e tudo mais. É alguém que estudou na escola de Hillel, né? Um discípulo de Gamaliel, que entendia profundamente a sabedoria judaica. A ideia é o seguinte: a luz, ela é informação. O que é a luz? A luz é a consciência absoluta do Todo-Poderoso. Imagina que o Eterno, ele é a origem da onda. Tudo no mundo... Agora vocês vão entender física quântica. Entenda a coisa. Tudo que existe, né, a partícula ela pode se comportar em onda e colapsa em partícula. O que é a onda? Onda é todas as possibilidades ao mesmo tempo. Tudo que existe, a consciência absoluta de algo ou de alguém, em todas as possibilidades, todas as vertentes, tudo existente naquela onda. Porém, quando a gente observa, ela colapsa. O observador é que colapsa a onda em partícula. Eu e você não podemos ver todas as coisas ao mesmo tempo, nem viver todas as experiências e todas as cenas e situações ao mesmo tempo. A gente só pode ver uma. A luz que sai do Todo-Poderoso e passa por vários intermediários chega no nosso mundo. O nosso mundo aqui, a Terra, ele é o mais baixo. E aonde a luz chega aqui, a luz ela chega muito bem condensada e com as informações mais compactadas, e algumas informações não chegam até aqui. A luz chega aqui muito, como Paulo fala aqui, esse mundo é sombra. Albert Einstein diz, né, o que é a luz? A luz é a sombra de Deus. É muito incrível isso. Não existe, não é que tem um caminho. Quando você entender que os anjos, não é que eles... A Bíblia traz uma mensagem para você, o próprio Messias diz isso, né? Preparaste um corpo para mim. E o que é o entendimento do Ocidente? Ele montou um corpo de boneco, um barro, e eu fui lá e o meu espírito fantasminha entrou naquele corpo e eu vim para essa terra. Não é isso. Tudo no mundo vem da mente de Deus, tudo é luz. Tudo vem da luz, da consciência infinita do Eterno, o Absoluto, o Santo, bendito seja Ele.
Dele sai a fonte de tudo. Só que essa informação ela passa por mundos. E quanto mais ela desce, ela perde parte da informação. E quando chega no nosso mundo, vem uma parte da informação. E essa informação que vem da origem se manifesta aqui de forma material. Você olha para o nosso corpo de carne e fala, que não tem luz, nós não somos de luz. Isso aqui é luz. Só que a luz que chega aqui, ela é muito compacta. Ela perde muito de sua energia original. Chega aqui só isso, uma parte da luz, e ela se condensa, se compacta em matéria. Não é um cano que conecta até chegar, não. É que a informação... Agora, lembre-se de Efésios que nós estamos assentados nas regiões celestiais com o Messias. A nossa consciência plena, o nosso eu original está lá em cima. Lá nós temos a consciência do eterno, do Messias absoluta. Entendemos tudo. E lá você não tem um corpo igual a esse aqui. É que a informação que chegou até este mundo, que é o mundo mais baixo, se compactou como matéria, e aqui você vê essa informação. O que essa matéria está dizendo é o seguinte. Na física quântica, não existe isso de... Para que algo ocorra, eu tenho que se deslocar no espaço e no tempo. Porque nos outros mundos não necessariamente existe o espaço-tempo. Lá nem tempo existe. Simplesmente é o quê? Eu preciso trabalhar com o todo. O entrelaçamento. Quer ver? Vai ter uma parte do estudo que vai deixar mais claro para você. Entrelaçamento quântico é um dos fenômenos mais desconcertantes já observados. Duas partículas entrelaçadas formam um único sistema quântico. Mesmo quando separadas por grandes distâncias, o estado de uma não pode ser descrito de forma independente da outra. Experimentos realizados ao longo das últimas décadas, incluindo medições de correlações não locais, mostram que essas conexões parecem manifestar-se de forma praticamente instantânea. Em alguns estudos, as correlações observadas equivaleriam, se fossem interpretadas como sinais, a velocidades muito superiores à da luz. Ainda assim, nenhum dado clássico é transmitido, preservando os limites impostos pela relatividade. Isso deixa claro um ponto essencial. Não há propagação no sentido tradicional. O que ocorre é uma atualização simultânea do estado quântico global do sistema. Falar em velocidade de conexão é, portanto, uma metáfora enganosa. Velocidade, ou seja, o que é velocidade? Para que haja velocidade, algo está se deslocando no espaço. E não. No reino espiritual, quando algo lá é alterado, porque toda a informação original sai de lá de cima, tudo que está embaixo é alterado automaticamente também. Porque nós todos somos o todo. Nós não somos separados do sistema lá de cima. Está tudo conectado. Tudo é uma informação só. Você entende o que Yeshua fazia quando ele realizava um milagre? Ele tem acesso à mente do Todo-Poderoso. Não tem ruído. Ele não precisa de um intermediário entre ele e o Pai. Ele recebe direto do Pai. Você precisa entender isso de uma forma muito profunda. O que Yeshua, quando ele via alguém, por exemplo, que nasceu com uma doença? O homem nasceu cego. Como ele curava? A mente dele acessa a mente divina e lá nas regiões celestiais ele pega o quê? A informação do corpo dessa pessoa que está nesse mundo aqui, como ele funciona no modo original. Ele vai lá, pega o código, o algoritmo original do corpo original desse homem e traz para a Terra. O corpo da pessoa volta a funcionar como é de fábrica. Ele só pegou a informação. É só você alterar a informação deste mundo e pronto. Instantaneamente você mexe em um, a informação já aparece no outro. Não tem uma conexão. Imagina assim, ó. Um corpo, o meu aqui nessa terra é este. Porém, se eu for arrebatado para outra dimensão, eu não preciso desse corpo. Lá, o meu eu vai se manifestar de outra forma, com outro nível de poder, com mais luz, com mais capacidade. Porém, se eu subir daquele mundo para outro mundo, eu não vou precisar do corpo anterior. Eu vou me manifestar mais próximo da luz. Ali a minha informação será mais ampla, mais clara. Eu não terei mais tantos intermediários. É assim que acontece. É a mesma informação, só que quanto mais perto da luz, mais próximo da informação original. Só que essa mesma informação ela desce de mundos. Quando chega no último mundo aqui onde nós estamos,
É a mesma informação, só que ela só perdeu algumas partes. Algumas partes não chegam a descer aqui embaixo. Por isso que eu e você vivemos de fé. Porque nós não temos acesso à consciência plena que está lá em cima. A gente não vê o todo. A gente precisa confiar em Deus, de que Ele está fazendo o melhor para nós. Mas a gente não sabe do que está acontecendo. A gente não tem acesso à informação completa. Aqui o crucial. Na mecânica clássica, entender um sistema significa decompor suas partes. Se eu quero entender como um sistema inteiro funciona, eu vou quebrar ele em todas as partes que existem para eu entender como cada parte funciona. Depois eu monto tudo de novo para entender onde cada um se encaixa e o que cada um faz. Só que na quântica, o entrelaçamento mostra justamente o contrário. O todo contém mais informação do que a soma de seus componentes. Ou seja, no todo, quando está tudo junto, o original, o pleno, lá está toda a informação. Quando essa informação é alterada ou eu tento decompor, resta abaixo apenas o quê? Uma parte da informação do todo que funciona. Eu apenas perdi parte da informação, mas é a mesma informação ou mais compacta. É mais compacto. Quando eu e você estivermos na nova Terra, com o corpo totalmente transformado, restaurado, lá eu e você, como está escrito, não há mais sol, nem lua, nem estrela, porque o Eterno é a luz e Mashiach Yeshua é a lâmpada. Portanto, eu e você não vamos ter mais um intermediário. O intermediário direto da luz do Todo-Poderoso é o Messias. Nesse mundo que nós estamos, tem milhões de intermediários. Tem Deus, tem o Messias, conosco está o Espírito Santo, nós temos o Sol, a Lua, as estrelas, nós temos a igreja, nós temos o apóstolo, nós temos o profeta. Existem muitos, tem os anjos, tem muitos intermediários para que essa luz chegue até aqui. E ela chega muito, muito densa. Lá não. Lá vai ser direta. Porque o nosso corpo será capaz de suportar a origem da luz. E nós vamos ver a informação no todo. E a nossa mente será capaz de aprender infinitamente. Porque Deus não tem fim, não tem limites. Então imagina o que teremos acesso. Só que lá estará toda a informação. Não só aqui como uma parte dela. Por isso que com a parte da informação, com este corpo, com esta mente que temos aqui, que já é algo absurdamente espetacular, capaz de uma infinitude de coisas, a gente nunca é capaz de compreender o todo. A gente não consegue entender quem é Deus. A gente não consegue entender nada. Nada. Mas a ciência quer entender o sistema de Deus. Qual é a ideia? Por que isso aqui eles estão falando? A ciência moderna ela quer entender como funciona o universo. Por isso que ela quer alcançar o Big Bang, né? Como eles creem. Eles querem entender a primeira partícula onde Deus deu origem a tudo. Porque se ele entender como funciona, eles querem entender o funcionamento do universo para hackear isso e alterar a molécula principal. Para assim desconectar do Criador totalmente e eles recriarem o mundo a seu modo. Experimentos conduzidos pelo no Instituto Max Planck de óptica quântica demonstraram que partículas podem permanecer entrelaçadas mesmo quando separadas por quilômetros sem que exista qualquer canal físico entre elas. Não tem canal, é informação. O estado quântico pertence ao sistema completo, não às partículas isoladas. Em princípio também fundamenta a chamada teletransportação quântica, demonstrada experimentalmente desde 97 por equipes lideradas por Anton Zilliger. Nesse processo não há transporte de matéria, porque matéria é o que? É uma luz compacta, é a parte mais rasa da luz, mais fraca. Por isso que nosso mundo é tão material, tão denso, porque a luz aqui ela é muito pouca, ela não consegue chegar no nosso mundo plena. Um dia o Messias vai unir isso, o Messias ele vai tirar essa barreira. O que ocorre é a destruição do estado quântico original em um ponto e sua reconstrução em outro. Entenderam agora? Quando eu quero passar a informação para o outro lado, é o que acontece. Eu só tiro a informação de um canto e essa informação aparece. Ela é reconstruída automaticamente no outro. Mas não há um canal. Não é que ela mudou de um lado para o outro. Não. Alterei algo em um lugar, altera no outro automaticamente. Aquilo que é ligado nos céus é ligado na terra, o que é ligado na terra é ligado nos céus. Entendeu agora? Por meio de uma combinação de entrelaçamento e comunicação clássica.
Um erro comum é imaginar que a teletransportação quântica envolve algum tipo de trajeto invisível entre origem e destino. Essa ideia nasce da nossa herança newtoniana. Tudo que muda precisa passar por algum lugar. Na física quântica isso não é verdade. A mudança de estado não exige percurso. O evento ocorre como uma reconfiguração do sistema total. Opa, olha que interessante. Acionada por medições e correlações previamente estabelecidas. O espaço intermediário simplesmente não participa do processo, porque não precisa. Não precisa. O mundo de cima não precisa de matéria, ele não precisa de espaço e tempo. Isso aqui é um mundo para nós, para essa matéria, para este corpo. Lá não precisa disso. Essas características sugerem que o espaço-tempo, tal como percebemos, pode não ser a estrutura fundamental da realidade, mas algo emergente. Teóricos como Carlo Rovelli e Sabine Rosenfelder exploram justamente essa ideia, relacionando o entrelaçamento quântico a propostas de gravidade quântica e a possível natureza relacional do espaço-tempo. O que é a gravidade? Né? Se algo está em cima, ele cai. Tudo que está em cima, né, ele tende a cair por causa da densidade, vamos dizer assim. Né? Os terra prana entende assim. Então vamos tem que mudar as palavras para não tomar cuidado aqui. Mas vamos lá. Não é bem isso. É que a informação, quanto mais ela desce, ela tem menos luz, ela se compacta mais. Por isso ela é tão densa, ela é material. O espaço de Hilbert e o fim da intuição geométrica. Geometria é o quê? Noção de espaço. Outro ponto crucial é que os fenômenos quânticos não vivem no espaço tridimensional comum. Aqui está a chave, mas em um espaço matemático abstrato conhecido como espaço de Hilbert. Nele, as dimensões não representam distâncias físicas, mas possibilidades de estado. Quando você muda de dimensão, você muda de estado. O seu corpo é outro, sua mente é outra, porque aí você está diante de um outro sistema e o teu corpo terreno material foi preparado para este mundo, para este sistema. No outro, como está escrito, carne e sangue não herdarão o reino dos céus, porque não é possível. Neste mundo, a vida está no sangue, é algo que pode acabar, é algo fluido, manipulável e que pode findar-se. No mundo vindouro, não. A vida não é manipulável. Ela não acaba, ela não pode ser esvaída. E lá o seu corpo é outro. Ele depende de outra substância para existir, que é a luz. Está escrito que lá não haverá sol, lá não vai existir o mar, lá não vai existir intermediários. A luz do Ensof, do Todo-Poderoso, é que estará em nós. Como está escrito, né? Colossenses, Coríntios, Paulo diz isso, que o Filho, no fim de tudo, ele entregará todas as coisas ao Pai, e Deus será tudo em todos. Ele será tudo em todos. A luz estará em todos. Por meio do Messias, é claro, porque ele é a lâmpada. Nele, note, gravem isso, nele as dimensões não representam distâncias físicas, mas possibilidade de estado. Quando se muda de dimensão, essa informação apenas se apresenta naquele estado para você. O Eterno, quando ele aparece para Abraão, ele viu 3 homens, porque a informação do Eterno, quando desceu para esse mundo, se manifestou daquela forma para ele, como ela pode ser compreendida aqui. Mas você imagina, detalhe, tá? Em Apocalipse deixa bem claro que o Messias é a lâmpada. Nós nunca vamos ver Deus o Pai. Ninguém nunca verá Ele. Porque quando você vê algo, você o limita. E ele não pode ser limitado a consciência nenhuma. Mas isso não impede ele de se relacionar conosco. Ele se relaciona conosco por meio do Messias, do seu Espírito. Tá bom? Por isso que Yeshua disse a Filipe: quem vê o Pai, quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Isso é muito mais profundo do que você imagina. Quando tentamos imaginar fios, túneis ou portais conectando partículas, estamos projetando intuições sensoriais em um domínio onde elas não se aplicam. Não existe caminho, porque o conceito de caminho
simplesmente não é fundamental nesse nível da realidade. Uma nova pergunta para a física. Diante disso, talvez a pergunta por onde isso passou seja a pergunta errada. O entrelaçamento e a teletransportação quântica sugerem que o foco deve estar na coerência do sistema, não no trajeto entre pontos. Em vez de buscar rotas, a física contemporânea investiga condições de correlação, fidelidade de estados e estrutura de informação quântica. O que torna um evento possível não é o deslocamento, mas a organização global do sistema. As coisas só funcionam aqui porque há uma informação original. A física quântica não está apenas adicionando fenômenos estranhos ao nosso repertório, né, ao nosso repertório científico, ela está desmontando pressupostos profundos sobre mudança, causalidade e espaço. Nem toda transformação exige movimento, e nem toda conexão precisa de um intermediário. Aceitar isso não é abandonar o rigor científico, mas ampliá-lo. Significa reconhecer que nossas intuições, moldadas por escalas humanas, não são árbitros finais da realidade. Em certos domínios, mudar não é ir de um lugar a outro. É simplesmente reorganizar o todo. Tremendo, não é? Mas será que eles compreenderam isso? Espero que você tenha entendido. E que você comece a estudar as escrituras agora com um novo olhar, muito mais profundo, em nome de Yeshua. Um abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.